Bom dia a todas e a todos. Vamos na continuidade aos trabalhos. Para a mesa, panorama de práticas interdisciplinares em defensorias públicas estaduais de todas as regiões do país, chamamos para compor a mesa. Pela Defensoria Pública do Estado do Tocantins, Daiele Borges do Nascimento, psicóloga, Fernanda Cristina da Silva Campelo, Serviço Social, Elisete Soares da Silva, Pedagogia. Pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, Anderson Almeida da Silva, Defensor Público, Mariana Lousada de Toledo, psicóloga. Pela Defensoria Pública do Distrito Federal, Roberta de Ávila e Silva Porto Nunes, psicóloga. Pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, Marcos Rondon Silva, Defensor Público, e Vânia Monteiro de Menezes, analista e psicóloga. Pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, Marisa Silva, psicóloga, Daiane Barreto, assistente social. Pela Defensoria Pública do Estado do Paraná, Nayane Costa Freire, psicóloga, Gabriele Maria Rezende Bar, assistente social. Passamos a palavra, por ordem agora de chamada, para Daiele Borges do Nascimento, psicóloga do Estado do Tocantins. Desculpa um atraso aqui. Obrigada, viu, pela participação de todos e todos, duas até de agora de improviso, gostei, obrigada para os colegas do Paraná. A proposta dessa mesa, pessoal, vai ser então a gente trazer, lógico que a gente está conhecendo as práticas dos diferentes estados, diferentes defensorias, nas salas, né, dos trabalhos inscritos. Só que a nossa proposta, então, dessa mesa é trazer para todo mundo junto ao mesmo tempo, né, levantar um pouco esse panorama em alguns estados. E como que a gente fez essa difícil escolha, né? Como elencar uma amostra do que seria o trabalho interdisciplinar e eventuais diferenças nos estados. A gente tentou pegar uma amostra de trabalhos que a gente conheceu nos últimos anos, né, eu e a Melina, e que a gente viu um caráter interdisciplinar realmente e um caráter intersetorial, né, que é o tema do nosso congresso esse ano. Então, dessa forma, convidamos os nossos colegas, né, para apresentarem o trabalho. Tenho certeza que vai ser corrido, já sabemos. A gente tem um tempo que vai ser pouquíssimo perto do trabalho que vocês fazem, cada um em suas defensorias, mas é um pouco mais para aguçar a nossa vontade de conhecer mais. Depois vamos disponibilizar os contatos para a gente conhecer melhor. Tá bom? Obrigada. Bom, bom dia a todos e a todas, né, aos meus companheiros aqui na mesa. Me chamo Daiele, sou psicóloga na Defensoria Pública do Estado do Tocantins. Essa imagem que está no telão é a nossa sede na capital, né, em Palmas. Uau! Eu estou lotada em Palmas desde o ano de 2013, onde faço parte do corpo da equipe multidisciplinar. E aqui comigo, compondo a mesa, tem a Fernanda, que é assistente social na nossa regional de Araguaína, e a Elisete, que é pedagoga e que merece outro uau, né? Que também compõe a nossa equipe multidisciplinar, tá? A gente vai tentar ser um pouco breve na apresentação da nossa estrutura
e no final a gente vai fazer um pouquinho do relato de experiência, né, sobre essa atuação sociopsicopedagógica que a gente tem lá, que a gente entende que é uma inovação e também um desafio para a construção desse trabalho na Defensoria. Então, Alguém me ajuda, por favor, que não está. Então, certo. Só para relembrar, né, um pouquinho, a missão da nossa instituição é assegurar o acesso à justiça integral e gratuito aos necessitados, garantindo-lhes cidadania e um atendimento de qualidade. A equipe multidisciplinar, né, a equipe multidisciplinar, ela está regulamentada, né, através do ato número 349, de 8 de novembro de 2016, né, publicado em novembro de 2016. Então, nós entramos na Defensoria no ano de 2013 como profissionais efetivos, né, compostos por psicólogos, assistentes sociais e pedagogos, mas a nossa regulamentação, né, da nossa atuação dentro da Defensoria, ela só foi normatizada através desse ato no ano de 2016. E aí, a equipe multidisciplinar compõe o quadro de departamentos de competência psicossocial e pedagógica, atendendo pessoas encaminhadas por defensores públicos em razão de demandas judiciais, extrajudiciais ou de atendimento. Então, o nosso fluxo lá de atendimento, né, vem em geral encaminhado pelo defensor público, né, então nós prestamos uma assistência técnica para o defensor público e também, em alguns casos, demanda espontânea que vem da recepção em geral. Tá aí o nosso mapa do Tocantins, né, representando as nossas regionais. Nós temos 9 regionais e temos também um defensor público que atua em Brasília, né. E com relação à equipe multidisciplinar, a partir do evento do concurso em 2013, foi possível contemplar todas as regionais, todas as 9 regionais com profissionais da equipe multi, né? Psicólogo, assistente social e pedagogo. Então, hoje, a nossa defensoria ela conta com esse apoio técnico, com esse assessoramento técnico em todas as 9 regionais, tá? E aí eu vou listar para vocês aí como que hoje está essa composição. Nós temos em Araguatins 3 profissionais, psicólogo, assistente social e pedagogo. Em Tocantinópolis nós temos atualmente 2 profissionais, assistente social e pedagogo. Araguaína, 4 profissionais. Araguaína é uma das nossas maiores regionais, então temos 2 assistentes sociais, um psicólogo e um pedagogo. Temos Palmas, que é a capital, temos 14 profissionais lá distribuídos, entre psicólogos, assistentes sociais, na atividade FIM, que é de atendimento ao assistido, nós temos 6, e psicólogos nós temos 3. Temos uma pedagoga que está nesse momento lotada na gestão de pessoas, né, trabalhando essa parte de capacitação e de projetos. Temos um psicólogo também na área de elaboração, que a gente tem lá um escritório de projetos, temos um psicólogo lá. E mais uma psicóloga na área de gestão, 2 psicólogos na área de gestão de pessoas também. Porto Nacional, temos 3 profissionais, assistente social, psicólogo e pedagogo. Gianópolis, 2, assistente social e pedagogo. Gurupi, que também é uma das nossas maiores regionais, temos 4, 2 assistentes sociais, um pedagogo e um psicólogo. Paraíso, temos os 3 profissionais. E Guaraí, 2, assistente social e pedagogo. Onde não tem a equipe completa em função dos arranjos institucionais, né? Por exemplo, esses profissionais de psicologia que hoje estão em Palmas na área de gestão de pessoas, elas vieram desses núcleos para integrar a equipe na gestão de pessoas e acabou que nesse momento a gente está com esse déficit, né? Mas o importante é que todas as nossas 9 regionais elas têm o apoio técnico da equipe multidisciplinar.
Essa parte a gente decidiu pular porque a gente, vendo a dinâmica do evento, a gente preferiu mudar um pouquinho. E aí, só para ilustrar, né, sobre a nossa atuação hoje, né, quais são as nossas maiores demandas hoje. Então, hoje, as nossas atuações, as nossas intervenções, elas são na área de família, violência doméstica, saúde, infância e juventude, criminal, o núcleo de mediação e conciliação. Lá na Defensoria Pública do Tocantins nós temos um núcleo de mediação e conciliação. Na capital ele é um núcleo maior e bem mais estruturado e está caminhando para uma estruturação nas 9 regionais. E aí nas regionais os profissionais da equipe multidisciplinar acabam atuando também bastante nessa área de mediação e conciliação. Nós atuamos também na brinquedoteca, em ações coletivas, gestão de pessoas e projetos institucionais. A nossa maior demanda, de modo genérico, em todas as regionais da Defensoria, ela é da área de família. E aí a gente trouxe alguns números desse ano, né? A gente tem aí um total até segunda-feira de 4.337 intervenções realizadas. Dentre várias intervenções que a gente realiza, eu vou passar um pouquinho a palavra para a Fernanda, que ela vai continuar, e na sequência a Elisete vai relatar um pouquinho para vocês sobre como se dá a nossa experiência de trabalho de uma forma mais prática. Bom dia a todas e a todos. Então, dentre as nossas principais intervenções, né, a gente faz entrevista, visita domiciliar, atendimento social, psicológico e pedagógico, visita institucional, relatórios, articulação com a rede social, com o SUS, os encaminhamentos, né, quando necessários, participação em eventos, enfim. Eu vou focar a questão dos nossos avanços. Alguns avanços que nós tivemos enquanto equipe, né? Quando nós iniciamos era, assim, basicamente soltos, né? Nós meio que caímos de paraquedas e não existia muito uma organização nem metodologia, né? Era bem, claro, cada um com as suas competências e tal, mas a equipe trabalhava da forma que ela achava que deveria, né? Alguns atendiam demanda espontânea, outros não. Alguns atendiam só quando passava pelo defensor, outros, enfim. E aí hoje nós temos uma coordenação, né? E isso tem ajudado bastante a questão de reunir, de conversar sobre, né, como que tem acontecido nos municípios, né? A inclusão da equipe no Solar, nós temos um sistema operacional em que os defensores registram todos os atendimentos e antes ele era afeto, né, só ao defensor. Hoje nós temos acesso, então chegou um caso, o defensor atendeu, ele encaminha via sistema para nós não recebemos mais nada em papel. Isso é maravilhoso, porque antes tinha gente que fazia ofício, tinha gente que ia lá e passava o caso, né? E agora é via sistema. Todas as nossas atividades são registradas no sistema, né? Então, fez uma visita domiciliar, registra lá, fez um atendimento, tudo consta no sistema, isso é muito legal, facilitou muito a nossa vida. Os relatórios, daí os prazos, né? Você acompanha no sistema qual que é o teu prazo, distribui, inclusive, se é só social, nós temos essa autonomia. Às vezes o defensor não tem muita clareza, né, para quem e tal, e manda para a equipe e nós distribuímos, né? E aí, eu acho que o psicólogo precisa atuar, o pedagogo eu acho que é interessante, porque a gente viu muito, já teve casos de eu, assistente social, e a psicóloga que trabalha comigo, começarmos a atender e verificar que é necessário o pedagogo, porque a questão escolar estava muito eminente, né? E aí precisava ir lá na escola e tal, e aí, enfim, está sendo muito bom. E responde pelo próprio sistema, né? O relatório é incluso lá, com assinatura digital e tudo. A regulamentação da equipe, por meio de uma minuta, nós conseguimos, no ano passado, né, fechar uma minuta que regulamenta a atuação da equipe.
a implantação de um instrumental técnico, isso é bem fresquinho, né? Nós fechamos esse ano a questão de padronizar um instrumental para devolutiva, né? Para entregar os relatórios. Esse instrumental, claro, tem as peculiaridades, mas é um esquema, né? O que deve conter, mas até a gente, na questão da escrita e da formatação, a gente tem uma liberdade. O diálogo com os defensores, que no início, como a equipe estava chegando, era um pouquinho truncado, né? E hoje a gente avançou muito nessa questão, porque, inclusive, ontem eu estava até colocando, nós fomos lá no CAM, conhecer de perto a experiência e tal, e a gente acaba trocando também. E aí, bom, assim, hoje nós temos bastante acesso, eles costumam respeitar muito aquilo que a gente verificou em loco. E a criação da Escola Superior de Defensoria também é bem novo, mas nós estamos muito felizes com isso. Eu vou passar para a Elisete, que ela vai falar um pouco dessa experiência da pedagogia junto com, porque geralmente a gente vê só serviço social e psicologia, né? Bom dia a todos. Como elas já falaram, eu sou Elisete, pedagoga. Gostaria de saber se na plateia tem algum pedagogo. Olha só. Eu sou defensora Mas não atua na equipe multidisciplinar, né? Certo. Tá. Então tá. Quando nós tomamos posse, lá em 2013, todos esses avanços que já foi apresentado, então não existia. Lá em Gurupi, nós somos uma equipe de pedagogo, assistente social e psicólogo. Quando nós começamos, a gente estava assim, e aí, como que nós vamos trabalhar, né? Como que vai acontecer essa equipe? Porque é para ser em equipe, não é para se fazer um trabalho individualizado. Mas a defensoria estava acostumada, vamos dizer assim, a solicitar o atendimento A defensoria estava acostumada a fazer o encaminhamento somente para o serviço social. Como nós mudamos isso? Nós conversamos com os defensores, mostramos que nós éramos uma equipe e que nós queríamos trabalhar em equipe. Os defensores passaram a fazer encaminhamento para a equipe multidisciplinar. E nós decidimos, né, nós fazemos juntos até hoje, inclusive, às vezes em algumas regionais não acontece, mas a gente procura fazer todo o atendimento juntas. Quando tem uma necessidade de fazer o atendimento na escola, vai a pedagoga, a psicóloga e a assistente social. Porque nós queremos trabalhar em equipe. Porque é para ser assim. Não é para aparecer um trabalho isolado, né? E nós temos também a brinquedoteca. A brinquedoteca, ela é de cunho formativo, lúdico e recreativo. Na brinquedoteca tem um momento que a gente chama de conversa informal. É onde a gente vai interagir com a criança, para ela se sentir mais segura, né, para ela ter segurança em estar com você. Nesse momento, eu percebi que as crianças não leem muito. E, partindo daí, nós estamos desenvolvendo um projeto de leitura que nós chamamos de biblioteca itinerante. Como isso acontece? Livros que a gente vem recebendo de doação, não faz parte do patrimônio da brinquedoteca, a criança escolhe, leva para casa, lê, né, socializa com a família e escolhe um amigo e passa esse livro para frente. Então, a gente, quando atende, a gente está pensando sempre na nossa missão, atendimento humanizado. E o que nós queremos? Onde nós queremos chegar? Nós queremos formar cidadãos livres, integrados, socialmente competentes e moralmente responsáveis. Isso depende da nossa atuação, da nossa responsabilidade, né? É uma pena que o tempo é curto, né? Não deu nem para a gente falar tudo que a gente estava pensando, mas de repente a gente pode, no decorrer das falas, ter mais oportunidade, tá? Mas é isso. Obrigada.
Obrigada, equipe do Tocantins. Desculpa, né? Paula, só para acrescentar, porque às vezes esse atendimento que é feito na brinquedoteca, só para lembrar, são atendimentos realizados com os filhos dos, lá a gente chama de assistido, né? O filho dos assistidos. Então os pais chegam lá com as crianças e eles têm esse espaço para deixar as crianças lá para não participarem do atendimento e eles são acolhidos lá. Muito bom, obrigada. Só lembrando, gente, já sabemos que era curto tempo, né? 15 minutos por equipe, aí vocês veem, né, no andar da fala, estou tentando ajudar, só pontuando aí quando faltar 5, 2 minutos. Uma sugestão, eu acho que a gente tem muitos elementos parecidos e a mostra, as colegas do Tocantins acho que nos ajudam a pensar no que a gente já tem de semelhante. Talvez seja interessante a gente partir da parte prática mesmo, né, do trabalho, para ver, acho que uma demanda específica num território e em outro. Sugestão, né, para organizar uns 15 minutos, para a gente também não prejudicar. E o nome assistido que eu ouvi bastante, não vou deixar de sugerir Pedagogia do Oprimido, do Paulo Freire, que ele fala de usar esse nome de assistido. Eu nunca mais consegui usar esse nome depois de ler Paulo Freire. Agora a gente vai ter então a equipe do estado de São Paulo, que é a equipe da unidade aqui de Itaquaquecetuba. Bom, a gente vai colocar os nossos slides. Eu já vou me apresentando, meu nome é Mariana, eu sou psicóloga, trabalho na unidade Itaquaquecetuba. Itaquaquecetuba fica a 40 quilômetros mais ou menos daqui da capital, né? Pertence à região metropolitana. Itaquá é uma cidade bastante pobre, está entre os 100 piores IDHs do estado. Oficialmente, pelo censo de 2010, Itaquá tem 321 mil habitantes, mas a Bandeirante, que é a empresa de energia, calcula que seja mais de 500 mil habitantes, né? Então tem uma população bastante grande que não é contabilizada. Itaquá tem uma estrutura de defensoria não muito grande, mas também não muito pequena, né? Tem 7 defensores públicos, começou a funcionar em 2012. A gente pode passar já essa primeira. Sendo um defensor público que cuida da infância e juventude, né, tanto civil quanto infracional, 2 defensores públicos que cuidam da área criminal, 4 defensores públicos que têm uma atribuição bastante ampla, que cuidam tanto das questões civil, família, fazenda e violência doméstica. A unidade começou a funcionar em 2012, mas só em 2014 que o Centro de Atendimento Multidisciplinar passou a estar completo. Então, atualmente, o Centro de Atendimento Multidisciplinar, que na estrutura da Defensoria do Estado de São Paulo, cada unidade da Defensoria tem um Centro de Atendimento Multidisciplinar. Alguns são completos, outros não, e Itaquá passou a estar completo a partir de 2014. Então, hoje a gente tem uma psicóloga, uma assistente social, uma estagiária de psicologia e uma estagiária de serviço social. A gente tem na unidade também 5 oficiais, que são os profissionais de nível médio, e 30 estagiários de direito. Bom dia, meu nome é Anderson, sou defensor público em Itaquaquecetuba, com atribuição dessa genérica civil, família, violência doméstica, essa grande aí, em fazenda pública. Bom, o tempo é curto, mas eu queria fazer um salve à Força Gaia. E eu queria dizer para Paula e para Melina, estendendo para Lidiane e para Marília, que ontem eu tive um insight que eu já tive no primeiro, mas ontem consolidou isso. Eu sou aluno desse congresso e reconheço em vocês a maestria. Gratidão mesmo. Eu queria dizer também que o exercício da resistência e da existência com criatividade, acolhimento e abundância como esse congresso salve Força Gaia. E eu queria dizer também que, estendendo agora para a Mariana foi a profissional mais importante que encontrei no caminho, no meu trajeto, no meu forjar como defensor público. Ela é além de ser uma ótima psicóloga social, é uma ótima agente de defensoria e ainda é generosa com os meus limites e as minhas contradições numa instituição tão injusta e violenta. Aí agora ela fala. Difícil falar, né? Eu acho que
Bom, a gente tem falado de várias maneiras diferentes dessas contradições, né? E as relações de poder, que são naturais quando a gente tenta fazer um trabalho de fato interdisciplinar. Né? Eu fico emocionada, bastante emocionada, acho que a gente se emociona muito no dia a dia do trabalho, né? Isso que o Anderson está falando aqui, ele não está fazendo cena, né? Eu sei disso, a gente já conversou várias vezes sobre isso. Então eu fico muito honrada de estar na unidade da Itacoaticetuba, de ter o Anderson como parceiro de trabalho e das coisas que a gente consegue fazer junto, né? A gente eu estou na Defensoria, já falei isso para o Anderson, estou aqui há quase 4 anos e só estou na Defensoria porque faz sentido para mim, e esse trabalho só faz sentido pelas coisas que a gente consegue realizar junto e que a gente aprende junto também, né? Acho que, enfim, a gente tem pouco tempo, mas realmente a gente consegue fazer um trabalho muitas vezes inter e muitas vezes transdisciplinar. Isso tem a ver com a história do Anderson, da generosidade dele, do quanto que eu também consigo aprender com ele, que a gente se arrisca bastante, acho que a gente coloca o nosso pescoço para ser cortado todos os dias na Defensoria, seja dentro da nossa própria instituição, seja pela rede, seja pelos usuários, mas a gente se arrisca, a gente tem tido bons resultados, a gente consegue fazer isso porque a gente se apoia, confia e mantém o foco no que a gente precisa fazer com a população que precisa dos nossos serviços lá em Itaquá, e isso é incrível, isso dá todo o sentido, a gente acordar todo dia e continuar trabalhando nessa instituição com tantas dificuldades. A gente chora de alegria, chora de tristeza muitas vezes, né? Mas é muito bom quando a gente está junto. Obrigada. Bom, os CANs, a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, atuam em 4 eixos, né? O primeiro eixo de trabalho é a articulação em rede. O segundo, educação em direitos, são atribuições que a gente tem, né, nos CANs. Articulação em rede, educação em direitos, o atendimento que compõe a composição extrajudicial de conflitos e a produção técnica. A gente consegue junto, né, o CAN, e principalmente junto com a atuação do Anderson, tem outros defensores lá, mas o Anderson é o defensor que mais atua em conjunto com o CAN. A gente consegue atuar em todos esses eixos. Para a gente trazer uma apresentação aqui, uma experiência prática, a gente escolheu fazer um recorte, então a gente vai falar sobre esses eixos na perspectiva do atendimento de violência doméstica, né, na temática da violência doméstica. Então, nos eixos 1 e 2, a gente juntou porque eles acontecem mesmo meio misturados, né? Articulação em rede e educação em direitos. Então, quando eu cheguei lá em 2014, a gente passou de abril, eu cheguei em abril, né? Então de abril a junho de 2014, a gente visitou, eu, a assistente social, a Marli, que trabalha lá com a gente, o Anderson também, a gente visitou todos os serviços que atendiam famílias em situação de violência doméstica, incluindo delegacia, serviços de saúde, Secretaria de Política para as Mulheres, CRAS, CREAS, para ter uma ideia e fazer um mapeamento desses serviços, como o atendimento era prestado nesses casos. Aí, a partir disso, com esse mapeamento pronto, a gente começou a fazer, na verdade, em julho de 2014, a gente começou a fazer reuniões mensais, que duraram de julho de 2014 até agosto de 2016. A gente fez reuniões mensais com toda a rede de atendimento. E essas reuniões eram compostas, em alguns momentos, por discussões de fluxos, reconstruções constantes de fluxos, em outros momentos discussões de caso, em outros momentos atividades de formação, de educação em direitos. Bom, aí o tempo já está bem encerrado e vamos lá. A gente fez algumas coisas, como um seminário de política para as mulheres, isso em rede, tá? Então, a educação em direitos em rede. A gente já levou em 2015 o Leandro Feitosa para falar sobre o atendimento aos homens. A gente fez uma reflexão sobre violência doméstica junto com os estagiários, defensores. Nesse momento a gente teve uma dançarina de dança cigana que fez uma dança linda lá com facas na defensoria para abrir caminho para as famílias ciganas começarem a entrar na defensoria, e a partir de então a gente começou a atender, as famílias começaram a entrar na defensoria. A gente fez bom, aí
como trabalhar a violência doméstica, construção de fluxo, tudo isso como formação, trazendo parceiros também para a gente. E a gente chega no que a gente está agora, trabalhando com gênero e masculinidades, com formação principalmente de homens que trabalham nesse serviço. Agora, em dezembro, vamos formar 50 homens no Alto Tietê, prontos para atuarem com prevenção e com grupos de agressores também. A gente também levou a PLP para lá, a Defensoria foi protagonista no primeiro momento, mas a gente teve a primeira, a segunda e a terceira edição. A terceira edição, a Defensoria já é só convidada mesmo, já tem uma ONG formada de promotoras legais populares em Itaquaquecetuba. Então esse é o curso Gênero e Masculinidades que a gente está promovendo, que encerra agora com essa formatura de 50 homens. Bom, no eixo de atendimento, a gente atende muitos casos de violência doméstica. A gente trouxe um caso aqui para exemplificar, né? Maria, ela tem 40 anos, mãe de 2 filhos. Nesse caso, o atendimento começou em 2015 e se estende ainda até hoje. Então, ela tinha um histórico de violência, de violência doméstica de todos os tipos, enquanto ela ainda estava vivendo na união estável, mesmo após a separação. E o atendimento interdisciplinar contou com inúmeros atendimentos psicológicos, orientações sobre a Lei Maria da Penha, articulação com a delegacia, que ela não conseguia registrar boletim de ocorrência, não conseguia ter os atendimentos necessários. A gente conseguiu fazer a transferência dela do local de trabalho por conta da situação de violência doméstica que ela vivia. Ela foi para um outro estado, depois ela conseguiu voltar na mesma empresa. A gente fez ação de reconhecimento de solução da união estável, conseguiu fazer a ampliação da medida protetiva também para os filhos, porque o agressor, nesse caso, além dela, estava perseguindo os filhos dela, que não eram filhos dele. E a gente chegou no ponto da questão da ação de dano moral. Aí a gente vai para a quarta área de atuação do CAN, que é a produção técnica. Então, a partir dos relatórios, do material escrito que a gente conseguiu fazer, a gente fundamentou o que o Anderson fez, né, a ação de dano moral, dano existencial, que virou uma tese institucional. Eu esqueci o slide, não trouxe, mas o tempo também já acabou. Mas então, a partir desse atendimento que nós fizemos juntos, e aí é só pontuar, o interdisciplinar para mim surge quando nenhum saber, nenhum profissional, nenhuma instituição sabe o que fazer. Porque é essa crise que vai gerar a humildade do saber da instituição e do profissional. Então, quando entra o trans mesmo, ou talvez o inter, é quando ninguém sabe o que fazer diante da complexidade do que se apresenta. E então me parece que onde eu mais cheguei no interdisciplinar é quando os saberes dão um contorno de segurança para que a criatividade surja junto com o usuário, junto com a saúde de apoio, que a gente possa apoiar isso. Mas só dessa produção técnica, nesse caso de violência doméstica sistemática e que talvez a gente não consiga comprovar um nexo causal de uma ação do sujeito para um dano à personalidade da vítima, não dá para configurar o dano moral no estrito senso como a gente conhece. Mas o que a gente está propondo nessa tese, então quem for de São Paulo, aqui estiver defensores de São Paulo, quiser conhecer, está no momento de votar nessa tese, e os agentes do CAN que estiverem aqui, que acolherem a tese, tem que pedir para os defensores votarem, defensoras, porque agora o encontro vai ser virtual. Então, só concluindo, não vou explicar a tese agora, mas então, há esses casos que o atendimento interdisciplinar pode narrar uma história de um relacionamento abusivo, que nós não vamos comprovar um dano à personalidade, nós vamos comprovar o sequestro da personalidade, e que desencadeia o nexo causal para as doenças da modernidade, como síndrome do pânico, medo de sair, não consegue trabalhar. Então é uma história, não é assim, ele bateu nela, daí não consegue fazer, não é isso. É uma história de um relacionamento abusivo, que o atendimento interdisciplinar dá conta de narrar essa história, para que a gente exija a indenização pelo dano existencial, que é o sequestro da personalidade por conta do relacionamento abusivo. E a gente tem ainda a prática de didaticamente mostrar para os tribunais e para o sujeito acusado de agressão qual a consequência dessa história inteira, do relacionamento abusivo e da omissão da política pública. Obrigado.
dos outros estados, no site da Defensoria de São Paulo, a gente tem os contatos de todos os CANs, vai ter lá de Itaquá também, e dentre outros, dá para ver pela cidade. Às vezes vocês conheceram alguém aqui, que é o contato, lá a gente tem. Se tiver no dos outros também, eu já procurei bastante, em todos os estados eu não acho, é mais difícil, né, de encontrar, até para a gente chamar agora aqui para o Congresso. Uma sugestão até a gente deixar no site das defensorias os contatos das equipes interdisciplinares também. Passar.